Fala, galera! Aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 17 do Enem 2007. Vamos lá? Após a independência, integramos-nos como exportadores de produtos primários à Divisão Internacional do Trabalho, estruturada ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se na produção com o braço escravo importado da África, de plantas tropicais, para a Europa e América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento de nossa economia por pelo menos uns 80 anos. Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado, por depender de produtos cativos. Não se poderia confiar aos trabalhadores forçados outros instrumentos de produção que os mais toscos e baratos. O atraso econômico forçou o Brasil a se voltar para fora. Era do exterior que vinham os bens de consumo que fundamentavam um padrão de vida civilizado, marca que distinguia as classes cultas e, naturalmente, dominantes do povaréu primitivo e miserável. E de fora vinham também os capitais que permitiam iniciar a construção de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transporte e comunicação. Galera, esse texto do Paul Singer está falando após a independência do Brasil, quer dizer, após 1822, que o Brasil ele se torna, ele se integra ao que a gente chama de Divisão Internacional do Trabalho como exportador de produto primário ou agroexportador, tudo bem? Ele se especializa nessa ideia de produzir e exportar o que a gente chama de plantas tropicais, como foi o açúcar e como é o café, tudo bem? E é um país, isso atrasou, segundo o autor, muito a nossa economia, tudo bem? Porque a gente exportava matéria-prima e comprava todos os bens de consumo, bens industriais, do exterior, tudo bem? Era do exterior que vinham esses bens de consumo, tudo bem? E essas pessoas poucas que podiam comprar, podiam manter esse padrão de vida, eram as chamadas pessoas civilizadas, correto? Tudo bem? Enquanto a maior parte da população, obviamente, não tinha o mesmo padrão de vida, tudo bem? Ele também fala que é do exterior, que vem o dinheiro, o capital, que permitiu, por exemplo, iniciar as primeiras construções de infraestrutura para cidades, por exemplo, energia, transporte, comunicação e etc. Tudo bem? Então, o texto falando a respeito do Brasil pós-independência, pós-1822, falando como era mais ou menos nossa economia. Tudo bem? Vamos para a pergunta. Levando-se em consideração as afirmações acima, relativas à estrutura econômica do Brasil por ocasião da independência política, 1822, é correto afirmar que o país... Dois pontos. Então, a nossa alternativa tem que estar falando a respeito do quê? Do Brasil, mais ou menos no período de 1822, tudo bem? Tudo que a gente viu, aquela estrutura, do Brasil ser agroexportador, do Brasil importar bens de consumo e etc. Tudo bem? Nossa alternativa tem que estar falando a respeito dessas coisinhas que a gente encontrou no texto. Vamos para as alternativas, então. Letra A. Então, é correto afirmar que o país, o Brasil, se industrializou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial. Galera, o período colonial, ele não é industrial, ele é agrário, tudo bem? Outra, aqui ele não fala, olha, isso atrasou o desenvolvimento da nossa economia, essa ideia de que a gente só tem que vender produtos primários por pelo menos uns 80 anos. O Brasil vai começar a se industrializar efetivamente só no século XX, tudo bem? Aqui ainda estamos no século XIX. Então, o Brasil, ele se industrializou rapidamente, até que sim, mas no século XX, tudo bem? Isso não é devido ao período colonial. Tudo bem? O período colonial é um período que a gente exporta produto primário. Tudo bem? Então, letra A, incorreta. Letra B. O Brasil extinguiu a produção colonial baseada na escravidão e fundamentou a produção no trabalho livre. Galera, a escravidão ela vai terminar no Brasil apenas em 1889. Tudo bem? Mas mesmo se você não soubesse dessa data, aqui em cima ele fala, o Brasil especializou-se na produção com o braço escravo importado da África. O que é esse braço escravo? Essa ideia de que existe quem trabalha, quem utiliza o braço para trabalhar? O escravo
africano. Tudo bem? Então, a letra B está dizendo que não existe mais escravidão nessa época, o que é falso. Letra B, então, incorreta. Letra C. Se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação aos outros países. Correto. Tudo bem? Para saber se essa questão está certa ou não, você tinha que saber que o Brasil vai se industrializar tardiamente, quer dizer, depois de todos os outros. Mas no texto ele já dá algumas dicas, certo? Ele diz que o Brasil consome bens do exterior. Era do exterior que chegavam todos os bens de consumo. Era do exterior que chegava o dinheiro para fazer energia, transportes, comunicação, estruturar as cidades. Tudo bem? Era do exterior que chegava tudo isso. Então, nós somos dependentes da economia europeia? Sim, porque nós compramos muitas coisas da Europa enquanto não somos industrializados nesta época. Tudo bem? Então, a letra C está falando corretamente a respeito do texto. Vamos para as outras alternativas. Letra D. O Brasil se tornou dependente do capital estrangeiro, o que foi introduzido no país sem trazer ganhos para a infraestrutura de serviços urbanos. Até aqui, eu concordo que está certo. O Brasil se tornou dependente do capital estrangeiro? Sim, que foi introduzido no país sem trazer ganhos para a infraestrutura. Quer dizer, não foi positivo para a infraestrutura, não trouxe nenhum ganho. Ele não fala aqui que, por exemplo, é de fora que vinha o dinheiro, o capital, que permitiu iniciar a construção de uma infraestrutura? Quando ele fala de fora, ele está falando de empréstimos, tudo bem? Isso é se tornar dependente de capital estrangeiro? Sim, mas por que existem esses empréstimos? Segundo o texto, está falando a respeito de infraestrutura para serviço urbano, energia, transporte, comunicação. Então, ele diz aqui que não teve ganhos nas cidades, o que o texto está dizendo que não. Por mais que tenham pego empréstimos, o Brasil começou a se tornar mais urbano, tinha mais energia, transporte, comunicação. Então, existiram ganhos. Então, essa parte aqui está falsa. Tudo bem? Então, a letra D seria meio certa. Mas como a letra C é mais correta, a letra D, falsa. Letra E. Teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha, que investiu capitais em vários setores produtivos. Galera, teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha? Aqui ele fala aqui, ó, né? Existiu a Divisão Internacional do Trabalho estruturada ao redor da Grã-Bretanha, quer dizer, ela manda. Ela é a que, por exemplo, vai exportar muitos bens para o Brasil. Ela não está interessada que o Brasil seja industrial, porque se ele for industrial, ele vai parar de comprar bens da Europa. Tudo bem? Então, a nossa industrialização não foi estimulada pela Grã-Bretanha. Então, letra E, incorreta. Ficamos, então, com a letra C, tudo bem? Que fala mais corretamente a respeito do texto, certo? Um texto um pouco longo, tem que interpretar bem, ler às vezes 2 ou 3 vezes durante a prova, certo? E tem que ter um pouquinho de conhecimento de história. Tem que saber o que é período colonial. Se você sabe quando a escravidão acaba, fica mais fácil de saber que a B está errada, e etc. Tem que saber que o Brasil vai se industrializar mais no século XX. Então, é mesclar a interpretação, entender o que ele quer na pergunta e o conhecimento de história, tudo bem? Mas, embora seja uma questão um pouco mais difícil, não é uma questão impossível se a gente prestar bem atenção. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!